E agora o nosso tema é saúde. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que atinge quase 2 milhões de pessoas no mundo, causando deficiência de mobilidade em grande parte das vítimas. Mas com o tratamento adequado, é possível evitar e até vencer essas sequelas, Ana. César, o Dr. Antônio Spreusser, ele foi conhecer um exemplo dessa superação. Uma ex-jogadora de vôlei e agente de segurança que encarou a esclerose múltipla de frente para virar uma campeã paralímpica. Preste bastante atenção você de casa agora e inspire-se na história da Beth Gomes. Hoje eu vou conhecer uma pessoa sensacional. É uma atleta super campeã. E, acima de tudo, é uma mulher que venceu todas as dificuldades e uma doença muito difícil, mas nada a impediu de se tornar uma mulher campeã em tudo aquilo que ela queria fazer. E é por isso que eu estou aqui em Santos, cidade do litoral do estado de São Paulo, para conhecer e conversar com Elizabeth Gomes, medalhista de ouro paralímpica. Ô, Beth. Olá! Como vai? Prazer, doutor. Eu sou o Dr. Antônio Spreusser. Será que a gente pode conversar? Podemos, é um prazer enorme receber vocês do Hoje em Dia. É a visita de um médico, que na verdade veio como fã. Eu estou conversando com uma super campeã, né? Quais foram os seus principais títulos, conquistas? A minha maior conquista na minha vida foi poder renascer. Renascer após a esclerose múltipla. Me deu condições de continuar no esporte. Elizabeth viveu uma vida sem limitações até os 27 anos. Jogava vôlei e trabalhava como guarda civil metropolitana em Santos, no litoral paulista. Em 93, começou a me dar uns sintomas de muita fadiga, desequilíbrio, a minha visão turva. E um dia eu, em serviço, né, com o meu pelotão da Guarda Municipal, na praia, eu tive uma queda. Eu fui pular uma poça d'água e caí, tive um trincamento na tíbia. Comecei a tratar e continuou os sintomas, 1 ano. 1 ano? É, aí começou a piorar. Foi quando eu comecei a ser investigada sobre a doença. A esclerose múltipla. A esclerose múltipla é considerada uma doença autoimune em que os anticorpos do nosso próprio organismo se voltam contra a bainha de mielina. E destruindo a bainha de mielina, o impulso elétrico não passa nos nervos e a pessoa pode ter déficit de mobilidade. Quando você se viu numa cadeira de roda, como que você se sentiu? Foi muito triste para mim. Você, uma vida profissional, uma vida de atleta e ver que você não poderia mais nada. O esporte a levou para um novo caminho. Beth começou a jogar basquete sobre cadeira de rodas, depois de conhecer alguns atletas. Eu fui atleta da seleção brasileira, participei das Paralimpíadas de Pequim 2008. Eu falei, já fiz tudo o que eu quis pelo basquete, vou deixar esse legado. E daí então eu falei, agora eu quero a seleção de atletismo. Beth se especializou em 3 provas: arremesso de peso, lançamento de disco e de dardo. Em 2017 eu tive um outro surto da esclerose múltipla, onde lesou a minha parte esquerda superior. Foi quando eu tive que abdicar o peso, o dardo e ficar no lançamento de disco. Foi esse que me trouxe todas essas glórias também no esporte paralímpico. Mesmo com tratamento adequado, a esclerose múltipla pode voltar a prejudicar o organismo dos pacientes. Os surtos acontecem em 80% dos casos. São novos sintomas ou a piora de algum sintoma prévio. Como a doença não tem cura, estes surtos podem se repetir ao longo da vida. Doutora Rosana, por favor. Beth teve a sorte de encontrar uma médica neurologista a quem ela chama de irmã. Senta com a gente, por favor.
Como que anda a esclerose múltipla da Beth? Está estacionada? A Beth está estável, não tem surtos. Que bom. Aliás, eu sempre cito um exemplo da Beth muito engraçado que acontece, porque a Beth ela é uma atleta de ponta, ela tem todo um preparo todo guiado com treinadores, tem toda a orientação do Comitê Paralímpico, né? Então a Beth, às vezes, alguma vez assim, ela fala assim, ai, será que eu estou em surto? Eu falo, por quê? Hoje eu não consegui levantar 70 quilos. Eu falo, Rosana, eu acho que nós estamos em surto também, porque... Essa relação das duas é muito bonita e transformadora. a gente acha que é um presente de Deus que acontece na vida. Aquelas coisas especiais, aquelas pessoas que chegam para aquecer o coração da gente. Foi assim essa linda aqui na minha vida. Rosana, eu queria te agradecer muito e ter toda essa dedicação e amor em cuidar da Elizabeth. Prazer. Tá bom? Foi um prazer enorme te conhecer, muito viu? Obrigada. Bom, Beth, eu sei que você guia, né? Sim, Será que eu posso ir com você lá no centro de treinamento? claro que pode. Você confia? Eu confio em você. Então bora. Então vamos. O diferencial da Beth é que ela nunca limitou os próprios sonhos após a doença. Conta um pouquinho dessa associação que vocês têm aqui em Santos, que inclusive você participa dela. Então, nós temos a associação APEMBS, eu que fundei juntamente com os outros portadores do qual eu chamei, né? E depois nós fundamos outra associação, que é a AlçaPEM, e agora nós fundimos as duas associações. É um trabalho todo voluntário. Ah, não sabia. É voluntário, atendimento então. gratuito. Você consegue levar alguns pacientes para o lado seu de atletismo? Nós conseguimos sim integrar eles ao esporte, Que bom. ou até mesmo para a própria vida, a própria saúde deles, uma academia, uma caminhada. Muito bom. Bom, quero te ver lá na Olimpíada também, hein? E é o sonho que acho que qualquer atleta, seja ele olímpico ou paralímpico, é chegar numa competição dessa, né, de alto nível, levar o nome do seu país. Ela dirige bem, viu? Chegamos. Vamos ver o treino agora. A treinadora está aí já. Como é o nome dela? Rose. A Associação Atlética Portuária de Santos é o local de treinamento da Beth. Daqui ela se prepara para enfrentar outros atletas no mundo inteiro. Prazer te conhecer. Rose também. Como é que ela? É uma atleta obediente ou não? Obediente, é uma pessoa disciplinada, né? Uma atleta nata. Tudo que você manda fazer, ela faz. Às vezes reclama, mas faz. Às vezes ela reclama, né? Então, quando você vai começar a treinar com a Beth, você faz um sistema de aquecimento ou já Sim, começa? sim. Mostra um pouquinho pra Ela gente. faz um pouquinho de aquecimento, educativos, aí depois Educativo. que ela vai para os lançamentos propriamente ditos. Eu estou impressionado com a força muscular da Beth. O treinamento acontece do jeitinho que é no dia da competição. Esse banco você tem que levar com você. Comigo. Você leva junto. Junto. É as pernas dela no campeonato. Ela treina com bola e com disco mais pesados do que os oficiais, para conseguir um melhor desempenho. Pesa quanto essa? 1,5. 1,5 kg. E meu disco é de 1. E manda longe, viu? E essa distância do disco que você lança, quantos metros são? Fui campeã paralímpica com 17 metros e 62 centímetros em Tóquio. Cerca de 2 milhões de pessoas no mundo têm esclerose múltipla. O diagnóstico geralmente é feito por um médico neurologista depois de examinar o paciente e avaliar a ressonância magnética da cabeça e da coluna. É uma doença ainda sem cura, mas tratável. É possível ter qualidade de vida após o diagnóstico. A história da Beth Gomes virou livro, mas ela segue vivendo e escrevendo novos capítulos. Tem a persistência dos campeões. Entre tantas medalhas e títulos nessa jornada paralímpica e de luta contra a esclerose múltipla, a Beth mostra que a maior conquista é a da mulher que ela escolhe ser, todos os dias, apesar da doença.
meus parabéns por essa força, por energia e passar este exemplo para todos nós. E que as dificuldades da vida não sejam obstáculos mais, mas sejam trampolim para a gente conseguir ir em frente. Meu muito obrigado, que Deus continue te iluminando e vamos sempre em frente. E você ganhou um grande amigo agora, eu sou teu fã. Muito obrigada, Dr. Spreusser. Quando você quer, você consegue, basta acreditar em você mesmo. Um beijo em você, um beijo em todo o público e audiência do Hoje em Dia e até o próximo O Doutor Visita.